Vamos para a nossa segunda aula do dia, agora com ciências. Peguem o livro didático de vocês nas páginas 30, 31 e 32. Hoje estaremos finalizando o nosso livro didático na disciplina de ciências, certo? Estaremos falando na aula de hoje sobre a luz e a visão. Nas aulas anteriores, nós aprendemos um pouco das características da luz. Vimos que quando a luz ela é desviada, nós chamamos esse processo de refração. E quando a luz é refletida, nós chamamos esse processo de reflexão, certo? Então hoje nós estaremos falando um pouco mais sobre a luz. Nós iremos conhecer que nem todos os tipos de luz nós conseguimos ver, como é o caso da luz ultravioleta. Nós iremos falar também um pouco sobre o sentido que é a visão, onde os nossos olhos é o órgão responsável pela visão, tá bom? Vamos lá. Acompanhe comigo aqui a leitura de abertura. É impossível para o olho humano ver sem luz. Quando enxergamos um objeto, é porque a luz refletida nele chega até nossos olhos. O que acontece depois? Analise o esquema a seguir para compreender melhor o sentido da visão. Então, logo aqui abaixo nós temos aqui um esquema onde você vai descobrir como, que nós conseguimos enxergar os objetos. Em primeiro lugar, ele é iluminado, Então a luz chega aos nossos olhos e assim nós conseguimos ver. E depois, o que acontece? Qual o processo até ela chegar ao nosso cérebro? Vamos ver? Acompanhe. Peguem o livro de vocês, vamos observar aqui o processo de nossa visão. Aqui nós temos aqui uma maçã. Essas linhas pontilhadas representam a luz incidindo em uma maçã. Então, essas linhas representam a luz. Aqui nós temos aqui essa parte arredondada, que são os nossos olhos, que ele é formado pela íris, que é a parte colorida de nossos olhos, geralmente pretas ou castanhas, azul, verde, de acordo com a cor do olho de cada pessoa. Aqui nós temos a pupila, a retina, que é responsável por captar as imagens, Aqui nós temos aqui o nosso cérebro. E aqui é a região do cérebro que interpreta as imagens enviadas pelo nervo óptico. Essa parte aqui se chama nervo óptico. Ela envia os sinais luminosos captados pela retina para o cérebro. Então, a retina capta os sinais luminosos e o nervo óptico envia para o cérebro, onde o cérebro vai interpretar o que nós vemos. Número 1. A luz entra no olho por um orifício chamado pupila. Aqui. A pupila pode fechar e abrir para ajustar a quantidade de luz que entra no olho. Número 2. É no fundo do olho, em uma região chamada retina, vemos aqui, que as imagens são formadas. A imagem se forma invertida, ou seja, de cabeça para baixo, e ela é transformada em informações que são enviadas ao cérebro pelo nervo óptico. Então, aqui a retina, ela capta as imagens invertidas e o nervo óptico vai levar essas informações até essa parte aqui do nosso cérebro, que ele vai interpretar essas imagens, reverter do modo correto novamente. É aí que nós interpretamos o que nós estamos vendo. As informações chegam ao cérebro e são interpretadas e reconhecidas, formando a imagem do que vemos, certo?
Falamos há pouco, no início do vídeo, que tem luzes que nós não conseguimos enxergar, que é o caso das luzes ultravioleta. Vamos ler aqui uma curiosidade? Vamos lá. Você sabia? Existem luzes que nossos olhos não conseguem ver, como a luz ultravioleta, que pode provocar queimaduras na pele e danos aos olhos. Outro exemplo são os raios luminosos infravermelhos que sentimos como o calor. Logo aqui abaixo nós temos aqui uma imagem, quero que vocês observem atentamente essa imagem. Não parece que ela está se movendo? Fixe bem os olhos na imagem, nós temos a impressão que ela está se movendo, certo? Então, nós chamamos esse processo de ilusão de ótica. O que é ilusão de ótica? Vamos ler. Nem sempre o que os olhos veem é como o cérebro interpreta. Nesses casos, ocorre um fenômeno chamado de ilusão de ótica. Observe a imagem ao lado. Você diria que ela está se movendo? Ao observar com atenção, sem piscar os olhos, nós temos a impressão que ela está se movendo. Vou colocar aqui outras imagens que são ilusão de ótica. Vocês irão observar aqui com atenção, certo? Vamos à página 31, agora nós iremos falar um pouco sobre os cuidados que nós devemos ter com a nossa visão, certo? Então, a nossa visão, ela é protegida pelas sobrancelhas, nossas sobrancelhas e nossos cílios, que protegem contra a poeira, né? E contra os bichos, alguns insetos, para não prejudicar assim os nossos olhos. Logo aqui abaixo nós temos aqui uma lista de cuidados para proteger os nossos olhos. Vamos ler? Conheça algumas atitudes que podem ajudar a proteger os olhos. Evite esfregá-los. Não assista à televisão ou fique em frente à tela de computadores e tablets por longos períodos. Leia e faça as tarefas com iluminação adequada, evitando ambientes com pouca luminosidade. Não olhe diretamente para o sol, a fim de evitar danos causados pela luz ultravioleta. Use óculos escuros em dias ensolarados. Então, essas são algumas dicas importantes que nós devemos ter com a nossa visão. Continuando na página 31, acompanhe a leitura. Muitas pessoas têm dificuldades para ver com nitidez e o uso do óculos pode ajudar nesses casos. As lentes dos óculos são cuidadosamente produzidas de acordo com a necessidade de cada pessoa, sempre considerando o que é necessário para corrigir seu problema de visão. Também existem as lentes de contato, em geral feitas de silicone. Elas são colocadas diretamente sobre os olhos. Aqui as pessoas procuram um profissional da área para saber se tem algum problema com a visão, como mostra aqui essa imagem. Visitas regulares ao oftalmologista permitem verificar a saúde dos olhos. Vamos ler aqui esse lembrete que fala sobre as pessoas cegas com deficiência visual, como eles fazem a leitura. Pessoas cegas ou com deficiência visual podem fazer a leitura de textos utilizando o sistema próprio de escrita chamado Braille. Nesse sistema, as letras são representadas por um conjunto de pontos em alto relevo que podem ser sentidos através do tato. Então, as pessoas sentem através
utilizam aqui o sentido do tato para fazer a leitura através dos pontos que estão aqui em alto relevo. Ok? Página 32. Aqui na página 32, seção lápis na mão, vocês irão responder as atividades fazendo uma revisão dos conteúdos que nós estudamos neste capítulo, certo? Número 1. No esquema abaixo, pinte as setas que indicam o caminho que a luz percorre da lâmpada até os olhos da criança, para que ela visualize o relógio. Então, você vai pintar aqui as setas indicando o caminho que a luz percorre, tá bom? Agora, complete o texto que descreve a situação representada no esquema acima, escolhendo uma das palavras que aparecem entre parênteses. Então, você vai ler esse texto, vai escolher a palavra correta que está entre parênteses e responder aqui, completar esse textinho. Número 2. No verão, é comum as crianças se divertirem na praia. Que conselhos você daria a essas crianças para protegerem os olhos da luz solar? Lembra que na página anterior nós falamos quais são os cuidados que nós devemos ter com a nossa visão. Então, você vai relembrar e descrever aqui quais são os cuidados que essas crianças devem ter, tá bom? A número 3, nós iremos realizar ela na sala virtual. Discuta com os colegas sobre outras atitudes necessárias para manter a saúde da visão, certo? Espero vocês e até a próxima aula.